Eu vou falar sobre o Bora Plantar, que é uma iniciativa do Instituto Queiroz, junto com o MUDA e com uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, especialmente a Secretaria do Verde e a Casa da Agricultura, que fornece as mudas para a nossa ação. Mas antes de falar dela, eu vou falar um pouquinho também das oportunidades e da crise hídrica, que eu acho que é o que mobilizou a gente a começar esse projeto, essa ação. É uma grande oportunidade da gente ter voz de ações que todo movimento ambientalista sabiam que precisavam ser feitas, tinham diagnósticos da situação da Cantareira, da situação da Guarapiranga, da Billings, e que nunca foi feito nada. Então, acho que a crise é uma oportunidade da gente conseguir falar, propor e inventar coisas para superar essa situação. Tem duas coisas que são colocadas pela mídia e pelo governo que nos incomodava e que mobilizou a gente para pensar no Bora Plantar. Primeira coisa é o que é um manancial. Se a gente não soubesse o que é um manancial e visse só as informações, eu ia ter a impressão de que o Cantareira é apenas uma grande cisterna que capta a água da chuva, que não produz água. E acho que é dessa forma que ele vem sendo tratado pelo governo do estado, pela Sabesp. Não tem feito as ações para que o manancial produza água. Então, é fundamental a importância das matas, da relação que se tem com o entorno, para que aquela região seja, de fato, produtora de água e não apenas capte a água da chuva. Eu trabalho muito com agricultores sabem, você cortou a mata em volta da nascente, ele fala, a nascente desceu, o rio vai para baixo, tem que cavar para chegar nele. Então, o que a gente tem feito nos últimos 20 anos em volta do Cantareira é diminuir o nível do lençol freático e diminuir a sua capacidade de produção de água. Junto com isso, tem diminuído a capacidade de armazenamento, com um assoreamento gigantesco que vem acontecendo tanto na Cantareira quanto nos reservatórios aqui dentro do município de São Paulo. Agora, eu passo sempre na frente da Guarapiranga, quando tinha baixado 1 metro de desnível, você via 30, 40 metros de recuo do espelho d'água. Isso porque ele está extremamente assoreado. Está assoreado porque o governo não olha, não cuida da produção agrícola, das moradias irregulares que vão crescendo, das moradias não irregulares de condomínios de luxo que são feitos na beira da represa e que conseguem se regularizar com uma linda vista, mas que isso tudo vai degradando os nossos mananciais. Então, a gente tem que entender que o manancial é um sistema produtor de água, não só armazenador. Se a gente for buscar água cada vez mais longe e não tratar o manancial como um sistema produtor, que precisa ter água, que precisa ter floresta, a gente vai jogar a crise mais para frente. Então, a gente precisa cuidar desse sistema para que ele, de fato, produza água. Outra coisa que incomoda bastante é essa campanha responsabilizando o consumidor para que ele use de forma consciente a água responsável, tome banho bem rápido, dentro de um balde de preferência, e que isso funciona, né? As pessoas cola isso nas pessoas, as pessoas estão fazendo isso. A gente tem que ter um cuidado com esse recurso, mas tem que entender qual é a responsabilidade. E também, acho que com essa campanha que estava, com esse medo que a gente estava de fim de água no final do ano e início do ano, as pessoas estavam vendo uma velhinha que ia ser apedrejada na rua porque estava lavando o quintal com a mangueira. Então, estava todo mundo muito acusando o outro e sem perceber que o real problema é de toda a sociedade e do governo há muito tempo que não vem fazendo nada. Então, a gente do Queiroz, junto com o MUDA, começou a pensar que uma ação que a gente pudesse MUDA, Movimento Urbano de Agroecologia, que é um monte de organizações e pessoas que se juntaram em São Paulo para trabalhar com agricultura, com hortas, tem apoiado essa ação, com mobilizações, faz uma série de ações de agroecologia dentro do município de São Paulo. Então, a gente juntou o Queiroz, que tem um trabalho lá em Parelheiros com alguns agricultores, falou, vamos levantar a questão que é importante a gente recuperar os mananciais, vamos plantar árvores e levar as pessoas da cidade que estão sendo criminalizadas porque tomam banho rápido, tomam banho devagar porque rega ali, vamos trazer algumas soluções que sejam coletivas. Estava todo mundo com vontade de fazer alguma coisa e cansado, eu acho, de fazer só a sua parte dentro da sua casa, querendo ir para o mundo fazer alguma coisa que
pudesse colaborar para o conjunto da sociedade. Então, a gente começou a trabalhar com alguns agricultores que a gente já tinha a ação e fizemos uma mobilização na cidade para levar as pessoas para irem fazer um reflorestamento. É uma ação muito simples, é pegar as pessoas e levar para lá para plantar árvores, mas tem um poder de mobilização, de transformação das pessoas que é muito grande. E muita gente fala, mas como que vocês estão fazendo? Estão fazendo de qualquer jeito, não vai dar certo, parece um oba-oba. A gente começou a trabalhar com os agricultores que já têm as suas APPs mapeadas, que têm que recuperar e que vão ter um cuidado posteriormente ao plantio. Então, a gente já tem mapeadas as áreas, a Prefeitura de São Paulo deu mudas para a gente grandes, que dá trabalho de carregar, e que são mudas bem resistentes, que vão se desenvolver com tranquilidade. Então, e o agricultor se compromete a cuidar delas. É uma ação que, por enquanto, a gente não espera que vá com ela recuperar de fato a represa, os mananciais, mas a gente quer chamar a atenção e, se possível, a gente conseguir ampliar essa ação para ela ter um papel importante na recuperação dos mananciais. Então, o resultado prático é mais para educação e para mobilização. E também para alguns agricultores, que a gente trabalhou com 2 agricultores até agora, acabamos de recuperar a APP deles, mas dentro do universo de São Paulo, na Cantareira, são 20 a 30 milhões de árvores que precisam ser plantadas. A gente conseguiu plantar até agora quase 1.000. Então, mas acho que tem um papel importante em levar as pessoas para uma vivência, para uma experiência de estar no campo, de plantar uma árvore. Teve um grupo que a gente foi, tinha uma senhora que falou, eu nunca plantei uma árvore, a gente tem que plantar uma coisa que mexe muito com as pessoas, de ver que está recuperando, pondo uma planta na terra, que ela vai crescer, vai se desenvolver, vai proteger, ajudar a proteger aquele rio e o manancial, e você muda o seu olhar e começa a trazer para o chão uma série de questões que a gente fica discutindo, né, de forma abstrata, e quando a gente vai lá para o campo, vê o agricultor orgânico que é preocupado em ter o manejo adequado do solo, que é preocupado em ter a sua APP restaurada, a gente fala, bom, se a gente consumir produtos orgânicos diretamente de um agricultor, a gente vai estar contribuindo também para a produção de água nos nossos mananciais e para chegar na nossa cidade. Então, acho que o mais importante, né, do que a gente pensar nas ações nossas individuais é repensar o nosso modelo de produção e de consumo. O que a gente vai consumir, como que as coisas são produzidas até chegar na gente. Então, se a gente consumir só agricultura orgânica, a gente vai ter uma contribuição muito mais positiva para a produção de água. Então, se a gente deixar de tomar refrigerante, provavelmente a gente vai economizar muito mais água do que se a gente parasse de tomar banho. Então, começar a pensar de uma outra forma qual que é a nossa ação enquanto sociedade, enquanto indivíduos, para cobrar das empresas, para saber aonde que a gente vai estar, como a gente vai estar agindo. E acho que quando a gente vai também para o campo, para ver o manancial, ver uma área agrícola, a gente começa a entender também que dentro das cidades a gente precisa ter moradia popular decente, porque se a gente não tiver, as pessoas vão invadir as áreas de mananciais. Então você começa a aproximar 2 mundos, 2 coisas que às vezes estão juntas na nossa cabeça de forma teórica, mas quando a gente vai para a prática a gente vê a importância de ter uma zona rural em São Paulo, que agora o plano diretor reconheceu. Então a gente está agora na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então qual o parcelamento de solo que a gente quer? Isso, para as áreas de mananciais, parece uma coisa tão longe, mas dependendo do uso que a gente der, vai dar um impacto na água que a gente bebe. Então, o Bora Plantar, que é uma ação simples, acho que ela possibilita uma vivência e experimentar uma outra relação com a cidade e com a produção que abastece a gente. Por enquanto, essa ação que a gente tem feito é uma ação voluntária do Kairos e do Muda,
com apoio só das mudas da prefeitura, a gente não tem nenhum tipo de recurso, a gente teve um apoio uma vez de R$800 para pagar o ônibus, e os voluntários que vão acabam pagando para cobrir os custos operacionais de alimentação e de transporte. Então, é uma iniciativa que pode ser desenvolvida, pode crescer e que mostra que as pessoas estão empenhadas com vontade de fazer mais coisas. É isso. Convido a todos para o próximo. A gente tem uma página no Facebook, dentro do Muda TV tem alguns vídeos que mostram essas ações. É isso, obrigado, depois a gente conversa.